Hoje nós temos a honra de receber aqui o professor Dr. Ricardo Calafote para uma apresentação sobre alimentos processados. Eu quero aqui apresentar um resumo do currículo do professor e Dr. Ricardo. Ele é técnico em bioquímica e também tecnólogo pela Unicamp. Também é mestre em engenharia civil e doutor em ciências, com concentração em engenharia hidráulica e saneamento pela USP Campus São Carlos, ou seja, a Escola de Engenharia de São Carlos, aqui, né? Com atuação em docência do ensino superior e técnico. É isso mesmo, irmão? Pois não, é isso mesmo. Confirmo. E também ele é pesquisador do CNPq e também da FAPESP /PIP. Ele tem aí 40 anos, né? 41 anos de uma larga experiência em consultoria de projetos e saneamento ambiental, como consultor desse serviço. Além de tudo, o Dr. Ricardo, ele tem profundo conhecimento na área de alimentação, por ser seu estilo de vida e também de sua família, e de vida saudável. Ele já teve também um comércio de produtos naturais e integrais. E hoje nós temos a honra de ouvir dele as suas explicações, aquilo que ele acumulou ao longo da sua vida, sobre essa parte do alimento processado e quais são os riscos que isso traz para a nossa saúde, né? Quais são os riscos, assim por diante. Antes de lhe dar a palavra, meu amigo, né, assim em particular, eu chamá-lo assim, quero aqui também saudar as pessoas que já estão conosco, se já entrou alguém, e também aqueles que porventura irão entrar depois, ou também depois que o vídeo estiver lá disposto lá no nosso canal. Eu peço às pessoas que deixem ali o seu like, entendeu? O seu joinha, ative o sininho, para que possa também receber outros vídeos, e também compartilhe. Eu digo sempre assim, que fazer o bem faz bem. E também aqui quero mandar o meu abraço para os nossos apoiadores, que é o dono da Frutavo, né, que é o Gustavo, que é um dos nossos apoiadores, e também da JM, que é o Maurício também, é uma empresa de produtos naturais e integrais, que vai na mesma linha do professor Dr. Ricardo. E também aqui o nosso amigo, aqui, o técnico aqui, o nosso amigo Adriano, e a palavra é sua, meu amigo, professor Ricardo. Obrigado, Walter. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu vou só fazer uma pequena adição, não é bem uma correção, mas é uma adição àquilo que você falou. O fato de nós estarmos falando aqui sobre alimentos processados, na verdade eu vou falar sobre alimentos, vários tipos de alimentos, e vou colocar as questões que trazem problemas, questões nocivas do uso de alimentos ultraprocessados. Sim. O fato de eu falar sobre isso aqui não é apenas por questão de estilo de vida. A questão é que eu trabalhei em indústrias de alimentos, eu tenho formação para isso, a formação em bioquímica e as demais formações também me habilitam para isso, me capacitam. E especialmente a última empresa onde eu trabalhei foi uma empresa de café solúvel liofilizado para exportação, uma empresa que era localizada em Campinas, que hoje está no Paraná. Ela faz parte de um complexo dentro da Companhia Iguaçu de Café Solúvel. Essa empresa é uma multinacional formada através de um processo de joint venture entre a Coca-Cola Foods, Coca-Cola Houston, Texas, e a Marubeni Corporation, que era uma trader que tinha presença em 145 países na época em que essa empresa foi fundada. E eu trabalhei nessa empresa com o processamento de alimentos, porque era basicamente a minha função inicial, e dentro do processamento de alimentos, o processamento do café solúvel liofilizado, que é um processo altamente sofisticado em termos de operações unitárias, que nós vamos falar sobre isso mais à frente, sobre o que são operações unitárias. E nesse momento foi que nós também começamos a operar, a trabalhar também com a parte ambiental, e acabamos então desenvolvendo outros cursos mais relacionados com a área ambiental, mas sempre com uma visão
integrada entre a fábrica, entre o processo de alimentos, de fabricação de alimentos, e outros tipos de processos de fabricação também, não só de alimentos, mas outros tipos de processos, com a parte ambiental, por exemplo, a questão da geração de resíduos. Então, a minha vivência ela é profissional, e por causa dessa visão profissional é que eu desenvolvi uma visão existencial e até mesmo religiosa, espiritual, dos aspectos alimentares da vida do ser humano. Então, só fazendo esse adendo ao que você colocou em relação ao meu currículo, e esse currículo ele pode ser consultado, ele é bem mais vasto, como você disse, é um resumo do resumo. Esse currículo ele pode ser consultado na internet, no currículo Lattes, que é o currículo que os pesquisadores aqui no Brasil têm oficialmente uma base do CNPq, uma base governamental federal. Eu vou falar, então, nessa live sobre alimentos ultraprocessados, vou falar um pouco sobre alimentos naturais, sobre alimentos refinados, talvez falar mais de alimentos refinados em uma outra ocasião, e alimentos processados especificamente, e mais algumas coisas relacionadas com o tema. Eu tenho uma apresentação aqui que eu vou tentar colocar para ver se a gente pode enriquecer o nosso momento aqui. Correto. Até porque fica mais didático também, né? Exato. As pessoas poderem entender melhor. Esse estudo é sobre alimentos ultraprocessados e ele está conectado com o estudo sobre alimentos refinados. Nós podemos ver aqui através desse slide que nas prateleiras de um supermercado nós temos muitos tipos de alimentos agradáveis ao paladar, mas que nem sempre são saudáveis e que muitas vezes colaboram para as morbidades, para as doenças humanas. Ao passo que nós temos também nos nossos cardápios alimentos naturais e alimentos chamados processados. E nós precisamos fazer uma distinção entre alimentos ultraprocessados, alimentos processados e alimentos naturais. Os alimentos não processados ou minimamente processados são alimentos integrais ou alimentos naturais, nos quais as vitaminas e os nutrientes ainda estão intactos. Naturais ou quase naturais, porque não há nenhum tipo de processamento, não há nenhum tipo de alteração da estrutura, nem uma remoção, nem uma adição de componentes na estrutura desses alimentos. Por exemplo, cenouras, por exemplo, maçãs, por exemplo, melão, nozes cruas e sem sal. Isso é especialmente importante nós falarmos da questão da adição do sal, nós vamos falar mais a respeito mais à frente. Bom, é importante também nós distinguirmos que processamento de alimentos não é necessariamente uma coisa ruim. E na verdade, em muitos casos, é uma coisa boa e necessária. Visando o quê? Visando a assimilação dos nutrientes de determinados alimentos que não seriam assimilados pelo organismo humano caso não sofressem algum tipo de processamento, como no caso, por exemplo, do cozimento dos alimentos que as donas de casa realizam na preparação de suas refeições para suas famílias. Também esses alimentos naturais podem ser minimamente alterados pela remoção de partes não comestíveis, como por exemplo talos, caules, folhas, partes que não são comestíveis, que não são assimiláveis, que não são aproveitadas diretamente pelo corpo humano. Na alimentação humana, não são palatáveis, no caso. E também processos como a secagem, como a trituração, como a torrefação, como a ebulição, como o congelamento ou a pasteurização. Todos esses processos e outros também, que nós não estamos abordando aqui, esses aqui são alguns exemplos. São todos chamados operações unitárias. São operações físico-químicas de engenharia de alimentos, de engenharia química,
necessárias para a transformação desses alimentos, para que eles se tornem primeiramente palatáveis e em segundo lugar assimiláveis pelo organismo humano, e também para torná-los adequados para armazenamento e consumo seguro. Existe aqui tanto a questão da segurança e da propriedade do armazenamento dos alimentos, para que eles não deteriorem e para que eles se conservem para uso posterior, como também para um consumo seguro, sem interferências de agentes nocivos, por exemplo, como bactérias, como fungos e outros agentes biológicos que podem contaminar e inviabilizar o consumo desses alimentos. Bom, o processamento, ele naturalmente afeta o estado natural dos alimentos em maior ou menor grau, em grau mínimo e em grau máximo, às vezes. Os alimentos processados são feitos essencialmente pela adição de sal, de óleo e de açúcar. Esses três ingredientes básicos são usados no processamento dos alimentos, mas não somente eles, porque nós temos também, por exemplo, aditivos artificiais, como conservantes, como aromatizantes, como colorizantes e assim por diante. Como exemplo desses tipos de alimentos processados com a adição desses três elementos, do sal, do óleo e do açúcar, nós temos peixes e legumes enlatados, nós temos frutas em calda e temos pães frescos, contendo geralmente 2 ou 3 ingredientes. Ou seja, esses alimentos eles não são naturais, mas também não são extremamente trabalhados, extremamente processados, não são ultraprocessados, porque eles passam pela adição de alguns ingredientes, sal, óleo e açúcar, mas não altera em tão elevado grau a sua estrutura. Já os alimentos ultraprocessados, ou como alguns gostam de usar a nomenclatura de industrializados, contêm muitos ingredientes adicionados, como açúcar, como sal, como a gordura, como as cores, os corantes, que eu já mencionei, como os conservantes artificiais também, como saborizantes e como muitos outros e alguns que eu já mencionei. São feitos esses alimentos, esses ingredientes para esses alimentos, eles são feitos principalmente de substâncias extraídas dos próprios alimentos, de outros alimentos, como por exemplo gorduras, como por exemplo amidos, como açúcares adicionados, como as gorduras hidrogenadas, que também podem conter aditivos como colorizantes, como saborizantes artificiais, como estabilizantes, como os próprios conservantes e como aromatizantes também, e muitos outros. E aqui nós podemos ver então a grande diferença que nós temos entre alimentos como esses aqui, esses refrigerantes de cola, por exemplo, como os salgadinhos, como as bolachas recheadas e outros que são chamados de ultraprocessados, a grande diferença que tem em relação aos alimentos naturais e integrais, e também a gente pode chamar alguns integrais de naturais também, que não tem praticamente nenhum tipo de processamento e nenhum aditivo. Como exemplo, para clarear mais essa noção de alimento ultraprocessado, como exemplos nós temos refeições congeladas, nós temos refrigerantes, nós temos cachorros quentes, temos os famosos fast foods, temos os biscoitos embalados, como esse Oreo que está sendo mostrado aqui, como os bolos e outros mais. E de acordo com um estudo publicado no British Medical Journal, o famoso BMJ, os alimentos ultraprocessados são a principal fonte, ou seja, correspondendo por quase 58% das calorias consumidas nos Estados Unidos e contribuem com quase 90% da energia que obtemos dos açúcares adicionados. Cabe lembrar aqui que na nossa alimentação
quando nós falamos também na alimentação familiar, e principalmente na alimentação infantil, dentro da família, dentro dos lares, que em relação a essa questão de energia, nós precisamos distinguir que açúcares e carboidratos, mas principalmente carboidratos complexos, é que são responsáveis pelo fornecimento de energia, como é falado aqui, é colocado nesse slide. E não as proteínas, não a carne, e não outros tipos de alimentos. Eu estou falando de cereais, e principalmente os cereais integrais. Aqueles cereais que nós utilizamos, por exemplo, no café da manhã, os alimentos matinais, que nós utilizamos de manhã justamente porque eles nos dão um aporte energético para que a gente possa suportar as próximas horas, as horas de maior trabalho, de trabalho mais intenso, que são as horas da manhã normalmente, para a maioria das pessoas pelo menos. Mas como os alimentos ultraprocessados vão afetar diretamente a nossa saúde? Nós vamos ver agora, daqui para frente, mais em relação a essa questão, para tentar responder essa questão, estudos que foram desenvolvidos e publicados em revistas científicas, como por exemplo a revista Cell Metabolism, que comparou, num desses estudos, os efeitos de uma dieta ultraprocessada com uma dieta não processada, e os efeitos na ingestão de calorias e ganho de peso para um grupo de pacientes que envolveu 20 adultos que já apresentavam excesso de peso e que se encontravam em instalações médicas, sendo que cada um deles recebeu uma dieta ultraprocessada e uma dieta não processada por 14 dias, em 3 refeições diárias, e que tinham também até 60 minutos para consumir cada refeição, ou seja, tinham um longo tempo para poder se alimentar. Os sujeitos do estudo consumiam cerca de 500 calorias a mais por dia na dieta ultraprocessada do que na dieta não processada. E aqui é importante nós ressaltarmos o seguinte: existe um número que talvez possa ter sido revisto da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que preconiza que a quantidade ideal ou minimamente ideal, de calorias a serem ingeridas por um ser humano por dia na sua alimentação é de 2.000 calorias. Então nós podemos aqui inferir, deduzir, que nesse estudo os sujeitos ingeriam cerca de 2.500 calorias. 500 calorias a mais, ou seja, 25% de calorias a mais por dia na dieta ultraprocessada do que na dieta não processada. Ou seja, uma quantidade de calorias bastante elevada em relação à média ou mínimo, a média que deveria ser a média da população, mas que é o mínimo ou recomendado pela Organização Mundial de Saúde para ingestão diária. O período da dieta ultraprocessada foi marcado por um aumento na ingestão de carboidratos. Lembra que eu falei agora há pouco com relação aos carboidratos, que são os carboidratos que fornecem energia, não são as proteínas, não são outros tipos de alimentos, e também, além dos carboidratos, de gorduras. O nosso corpo, ele precisa de gorduras, só que numa quantidade bastante menor, significativamente menor do que os outros grupos de alimentos, como os carboidratos e como os alimentos proteicos. E nesse caso não houve aumento, não foi marcado pelo aumento da ingestão de proteínas, só carboidratos e gorduras. E os resultados demonstraram o seguinte: os participantes ganharam em média 2 quilos durante a fase da dieta ultraprocessada e perderam 2 quilos durante a fase da dieta não processada. Olha que interessante. Uma dieta diferenciada da outra, uma dieta muito mais rica, muito mais calórica, com muito mais gordura, mas que fez então eles que já eram obesos ganharem mais 2 quilos, e ao passo que os demais, que nos demais períodos,
na fase, na verdade, da dieta não processada, eles perderam 2 quilos. Bom, os autores então concluíram que limitar os alimentos ultraprocessados pode ser uma estratégia eficaz para prevenir e tratar a obesidade. Lembrando mais uma vez que a quantidade de calorias diárias recomendada é de 2.000 calorias, ou 2 quilocalorias por dia. Mais um estudo, o segundo estudo também do mesmo journal, British Medical Journal. Nesse estudo foram examinados registros de dietéticos representativos de mais de 100.000 adultos franceses durante um período de 5 anos. Ou seja, uma amostragem bastante significativa, são 100.000 adultos, e também um período de tempo bastante significativo de 5 anos. Foi descoberto que aqueles que consumiam mais alimentos ultraprocessados tinham maiores riscos de doenças cardiovasculares, doenças coronarianas e doenças cerebrovasculares, incluindo, por exemplo, riscos de AVC, de acidente vascular cerebral. Portanto, a pesquisa sugeriu uma associação entre dietas ultraprocessadas e doenças cardíacas, uma associação direta. Num outro estudo ainda, pesquisadores da Universidade Sorbonne, em Paris, apontaram, junto a 105.000 pessoas acompanhadas, 5.000 pessoas a mais em relação ao estudo anterior, que é também do British Medical Journal, que o crescente consumo de alimentos ultraprocessados pode gerar um aumento de câncer nas próximas décadas do momento em que esse estudo foi realizado. Ou seja, deduz-se que quanto mais alimentos ultraprocessados elas consumiam, maior se tornava o risco de câncer. Ou seja, esse estudo também está associando o consumo de alimentos ultraprocessados ao surgimento de câncer, ao risco de câncer. Nós falamos aqui de 3 estudos importantes e com amostragens significativas. E agora nós vamos falar de exemplos apontados de alimentos ultraprocessados, além daqueles que já foram falados, alguns já foram mencionados, e especificamente nesta pesquisa, nessa última pesquisa. Pacotes de pães produzidos em série, petiscos doces ou salgados embalados, incluindo batatas fritas, barras de chocolate doces, refrigerantes e bebidas açucaradas, almôndegas, empanados de aves e peixes, os famosos nuggets processados, macarrão e sopas instantâneos, como por exemplo o miojo, que contém até dióxido de titânio, que é utilizado em sabonetes, por exemplo, comidas congeladas, alimentos feitos principalmente ou totalmente de açúcar, óleos e gorduras. E aqui cabe nesse último item cabe uma observação. Quando você vai ao supermercado e você, por exemplo, pega esses alimentos aqui e examina a embalagem, ou qualquer outro alimento, especialmente os ultraprocessados, você vai analisar a embalagem e, olhando os ingredientes, você vai ver que o primeiro ingrediente é o que está em maior teor naquele alimento. O teor, quando eu me refiro ao teor aqui, é o teor em peso. Por exemplo, se um determinado alimento contém açúcar como primeiro ingrediente, aquele açúcar pode responder por exemplo, 50%, o segundo ingrediente por 30%, o terceiro por 10% e assim por diante. Então, significa o seguinte, você pode analisar o quanto um alimento tem de açúcar, quanto ele tem de óleo, quanto ele tem de gordura, por exemplo, gordura hidrogenada, quando você confere a ordem de adição desses ingredientes, a ordem em que eles vêm marcados ali na embalagem do alimento. A Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, mais um estudo aqui nós vamos falar, publicou em 2019 um estudo que talvez seja o mais interessante, o mais importante para nós aqui. Eu digo isso porque ele foi envolvido
com cientistas brasileiros. Esse estudo, ele intitulado, vou traduzir aqui para o português, Alimentos Ultraprocessados, Qualidade Dietética e Saúde, usando o sistema de classificação chamado NOVA. O estudo foi organizado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, o NUPENS, da USP. E aqui cabe fazer uma observação. Por que pesquisas em epidemiologia? Epidemiologia é uma ciência que estuda, como o próprio nome diz, as epidemias. Porque as questões de saúde em alimentação, relacionadas especificamente com alimentação, com estilo de vida, mas especificamente com alimentação, nesse caso aqui desse estudo, estão relacionadas com questões sérias, graves muitas vezes, de saúde pública. Então a USP, através desse núcleo de estudo de nutrição e saúde, reuniu evidências científicas contrárias a produtos comestíveis ultraprocessados e fez associação entre doenças crônicas e o consumo de biscoitos, salgadinhos e refrigerantes, bem como com os problemas nutricionais que esses produtos causavam e causam, tidos, segundo esse estudo, como inerentemente desbalanceados. Ou seja, o que ele quer dizer com isso, nessa expressão inerentemente desbalanceados? Que na sua própria constituição eles já são desbalanceados pela própria natureza, pela própria constituição. Eles são feitos assim para que sejam realmente desbalanceados. O que é muito ruim para o nosso metabolismo. Essa aqui é a capa do estudo. Esse estudo está em inglês, porque é publicado por uma organização internacional que é da ONU. E essa classificação chamada NOVA, que foi originada neste estudo, foi criada 10 anos antes, em 2009, pelo NUPENS, e essa classificação, criada por cientistas brasileiros para a FAO, para a ONU, reúne quatro grupos de alimentos. Primeiramente, como nós já falamos aqui, e coincide com o que nós falamos inclusive, os alimentos não processados e minimamente processados, que são os alimentos naturais, como frutas, sementes e raízes, ou alimentos derivados de animais, como ovos e leite. Depois, o segundo grupo, minimamente processados. Neste caso aqui, e como nós já ressaltamos no início, os primeiros slides, são alimentos que sofrem processamento, mas um processamento que não necessariamente altera de maneira significativa ou danosa a sua constituição para consumo. E esse processamento inclui refrigeração, fermentação não alcoólica, pasteurização e congelamento, por exemplo, porque temos outros processos, outras operações unitárias. E além disso, além desses processos, também ingredientes específicos como óleos, manteiga, banha, açúcar e sal, mas adicionados em quantidades menores, quantidades mais tecnicamente balanceadas, e poucos ingredientes, até 3 ingredientes, como também nós vimos anteriormente. Nós temos a seguir o terceiro grupo, que é de alimentos processados. Esse grupo refere-se a vegetais enlatados e conservas. E, por último, nós temos o grupo dos ultraprocessados, que é o grupo realmente nocivo para a nossa saúde, composto de lanches, bebidas e refeições prontas, como refrigerantes, pizzas, salsichas, hambúrgueres e outros. Bem, o documento destaca que amido, açúcares, sódio e gorduras trans, fazendo também aqui uma observação em relação à gordura. O que é gordura trans e gordura saturada? A gordura saturada é aquela que na temperatura ambiente ela é sólida. A gordura trans é mais ou menos semelhante, é uma gordura ruim para o nosso corpo também, assim como a gordura saturada. Justamente por isso, esses alimentos, esses ingredientes, melhor dizendo, são considerados nutrientes críticos. E são ingredientes
frequentemente usados nos alimentos ultraprocessados e consumidos pelas pessoas de modo geral, e que levam a um estado de obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis. Felizmente não são transmissíveis, mas são prejudiciais para aqueles que as têm. Como já dissemos também, o processamento em si não é problema, conforme aponta também este estudo, uma vez que, de alguma forma, praticamente todos os alimentos são processados, desde a secagem até a refrigeração, o congelamento, a pasteurização e embalagem a vácuo. Lógico que não necessariamente todas essas operações unitárias, todos esses processos, pode ser um, pode ser outro, ou pode ser um conjunto deles. E isso é considerado um benefício nos processos, porque, como já dissemos, torna o alimento palatável, torna o alimento digerível, digestível pelo nosso organismo e também confere segurança alimentar. O perigo real está na excessiva dependência de alimentos processados ricos em açúcar, gordura e sal, entre outros ingredientes também, mas principalmente esses 3 ingredientes. Um sério problema dos ultraprocessados é a quantidade excessiva de sal, açúcar e gordura. E olha só, elas são acrescentadas, esses componentes são acrescentados nos alimentos para aumentar seu sabor, estender sua validade ou, em alguns casos, alterar a estrutura da comida. Ou seja, alguns desses aditivos e alguns desses tipos de alimentos que recebem esses aditivos, eles viciam. Quem é que nunca ouviu falar que uma criança fica facilmente viciada em salgadinho ou em refrigerante? E não só as crianças, mas os adultos também, até mesmo pessoas de mais idade. Aqui aplicando para a saúde da família. Mais uma vez, nós costumamos dar muito valor para alimentos que são justamente os ultraprocessados, alimentos que são mais caros, que são valorizados, até mesmo por questão de status, por questão de demonstrar poderio, poder econômico. A pessoa que consome aquele tipo de alimento é uma pessoa que aparentemente tem poder econômico, tem poder aquisitivo elevado, e famílias inteiras ficam tristes, ficam aborrecidas, porque elas não podem comprar esses alimentos, quando na verdade elas deviam estar comemorando. Porque quanto mais simples a alimentação, quanto mais natural, quanto mais integral também, melhor para a nossa saúde, para a nossa longevidade, melhor para o desenvolvimento dos nossos filhos. Desenvolvimento físico, desenvolvimento mental. Eu conheço, por exemplo, pessoas que foram por muito tempo, durante a sua infância, juventude, adolescência, juventude, alimentadas com uma dieta muito restrita, quase que como uma monodieta, mandioca, milho, arroz, feijão, poucos ingredientes, e se tornaram adultos extremamente fortes, extremamente saudáveis. Porque o organismo, na verdade, ele precisa de uma alimentação simplificada. Nosso organismo foi feito para uma alimentação simplificada e não para uma alimentação ultraprocessada, com vários aditivos, com excesso de aditivos, dessa forma como nós escrevemos nos slides anteriores, até aqui. Nós deveríamos, na verdade, ficar felizes com isso. Não ficar felizes porque somos pobres, mas ficarmos felizes porque nós temos consciência e sabemos optar por uma alimentação sadia e que vai nos conferir qualidade de vida e longevidade também. Olha só ainda o que acrescenta o Serviço de Saúde Pública britânico, chamado NHS. Comprar comida processada faz as pessoas ingerirem mais açúcar, sal e gordura do que o recomendado, já que elas podem não ter consciência do quanto esses ingredientes foram acrescentados nesses alimentos. E realmente não tem. Porque se por um lado, por exemplo, aqui no Brasil, a Anvisa ela obriga as empresas a declararem na embalagem os elementos que constituem aquele alimento, os ingredientes daquele alimento, não declara a quantidade. Apenas a ordem é que diz para nós se tem mais ou se tem menos. O que vem primeiro, como eu disse,
é o ingrediente de maior quantidade presente naquele determinado alimento, mas não declara quanto. Então, a tendência é realmente isso aqui acontecer. Não é só no Reino Unido, mas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Portanto, eu faço um apelo para as famílias. Utilizem o mais possível alimentos naturais ou minimamente processados. Utilize, use e abuse, porque são saudáveis, são nutritivos, não há restrição. É lógico que, na verdade, quando a gente fala de usar coisas saudáveis, nós também não podemos utilizar de maneira excessiva. Até a água em excesso faz mal. Mas a gente deve utilizar os alimentos saudáveis, os alimentos naturais ou minimamente processados, com parcimônia, sim. Porque tudo deve ser utilizado com parcimônia na vida. Não são apenas os alimentos. Tudo na vida deve ser, é uma questão, na verdade, de ser parcimonioso, de ser controlado. E devemos evitar aqueles alimentos que são ultraprocessados, os alimentos que são prejudiciais, completamente. De preferência e na verdade, forçosamente, dependendo da situação de saúde, banirmos esses alimentos da nossa alimentação. Lembrando mais uma vez que alimentos não processados ou minimamente processados são alimentos integrais, nos quais as vitaminas e os nutrientes ainda estão intactos. Por exemplo, menciono aqui, isso aqui é uma pequena quantidade: cenouras, maçãs, melão, nozes cruas e sem sal. E nós vivemos num país onde nós temos uma oferta, e ao longo de todo o ano, abundante de frutas, legumes e verduras saudáveis. Portanto, apelo às famílias: utilize alimentos naturais ou minimamente processados. Utilize alimentos saudáveis. Tenha um estilo de vida saudável. Numa outra live aqui do canal Conversa Franca, nós falamos a respeito dos 8 remédios saudáveis, os 8 remédios que nos proporcionam uma vida saudável e longa e com qualidade. Você pode acompanhar essa live também nesse canal. E eu apelo para você que você continue acompanhando esses vídeos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Compartilhe este vídeo, curta, divulgue para os seus amigos assim largamente, inscreva-se no canal e esteja aqui sempre para outros vídeos que serão certamente de muita utilidade para você e para os seus familiares. Muito obrigado. Professor, exatamente. E isso também causa um grande impacto, né, no meio ambiente, né? Você produzir a matriz, né? Seria aí a poder, assim, você tem que desmatar áreas, consome muitas coisas, né? Então acaba também causando não só dano à saúde, mas também dano ao próprio meio ambiente também, né? Não é isso? Exatamente. Olha só, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu estou procurando mais focar em relação à saúde da família, né? Que foi o seu pedido. Mas, veja bem, foi criado por um professor holandês que faleceu ano passado, se não me engano, o conceito de pegada hídrica. E eu trabalhei, no meu currículo, você pode ver isso se você quiser depois, mas eu trabalhei na elaboração de uma norma internacional, uma norma ISO, de pegada hídrica. Eu fiz parte do corpo técnico que desenhou essa norma. É uma norma ISO. A ISO é uma instituição internacional. International Standards Organization. Okay? Eu fiz parte do corpo técnico pela USP. O que é a pegada hídrica? Cada produto que você fabrica, ele tem uma pegada. O que é essa pegada? Essa pegada significa quantos litros de água você utiliza como insumo para aquele determinado processo, aquele determinado processo de fabricação. Okay? Quando você olha, por exemplo, carnes, processamento de carnes, processamento em abatedouro, processamento em fábricas,
você vê que a pegada hídrica de um produto carne é muito maior do que uma pegada hídrica de um outro produto não carne. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo. Okay? Então, isso está associado à questão dos impactos ambientais que o processamento de determinados alimentos, como esses ultraprocessados aqui nós estamos falando, está associado. A tendência é que os alimentos ultraprocessados tenham uma pegada hídrica, ou seja, um impacto ambiental muito maior do que os alimentos não processados ou naturais. Porque é óbvio, você não está removendo a maior parte dos componentes daquele alimento. Quando muito, você remove as partes que você não consegue consumir, porque o seu organismo não pode assimilar. Como, por exemplo, uma folha, um galho. Você não pode, o seu organismo não assimila aquilo, você não é um animal herbívoro para consumir aquilo. Mas a tendência dos ultraprocessados é eles terem uma pegada hídrica maior e um impacto ambiental maior do que os alimentos não processados. Então, respondendo, falando um pouquinho a respeito daquilo que você colocou agora, que é realmente muito importante. É muito boa a sua observação. Veja bem, e onde entra aí os alimentos embutidos? Seria salsicha, salame, mortadela? Eles também podem ser considerados ultraprocessados. Eu estava falando o seguinte, além deles terem alto teor de sal, porque o próprio sal ele é utilizado como conservante, tá, nesses alimentos. Por vezes, nem sempre. Mas eles têm também os conservantes artificiais. Eles têm alto teor de gordura, gorduras saturadas, gorduras não saudáveis. Eu já mencionei a questão de insaturada e saturada, e gordura trans e assim por diante. A diferença entre um tipo de gordura e o outro. O nosso organismo ele precisa de gordura. Em quantidades bem menores do que outros alimentos, do que outros grupos alimentares, como os carboidratos e as proteínas. Mas, além disso, eles têm problemas de processamento. O material que é utilizado no processamento. Por exemplo, a própria pele em que você embala, que você envolve os elementos. Por exemplo, a carne moída, que vai dentro de uma salsicha. Ali você tem uma série de elementos que são restos de animais. Você tem até osso ali, moído, se você bobear. Você tem vísceras. Você tem uma série de alimentos que, se nós fôssemos pensar e fôssemos utilizá-los in natura e regularmente na nossa alimentação diária, nós teríamos repulsa. Esses alimentos eles são moídos, macerados e se forma uma grande massa homogênea que é embalada, que é justamente pelo fato, por isso o fato de nós usarmos a nomenclatura embutido. Você enfia aquela massa dentro de uma pele, dá uma forma para ela, e você então criou uma salsicha, você criou uma linguiça, ou sei lá o quê. Algo assim, algo semelhante. Aquela pele já é de um animal, pode ser de um intestino de um porco, por exemplo, ou de um outro material que você também não consumiria jamais no seu dia a dia. Você teria que procurar transformar e processar e transformar aquele alimento num alimento não saudável, mas pelo menos digerível pelo seu organismo. Então isso eu não recomendo para ninguém. Dá para ter uma ideia pelo que eu falei do quão mal isso pode fazer. Okay? Então, professor Ricardo, queria só trazer aqui em resumo, uma notinha da revista Vida e Saúde, que nós conhecemos muito bem, aqui a capa, esse mês aqui. Então fala aqui que lá no Líbano, né, lá em Beirute, no Líbano, é o primeiro hospital a oferecer comida vegetariana para os seus pacientes. É o primeiro no mundo, após a pessoa sofrer aí um tratamento ou até mesmo uma intervenção cirúrgica, né? Então aqui, só para concluir, ficar mais rapidinho, temos aqui o último parágrafo, fala assim, olha, a legenda da postagem dizia: há um elefante na sala que ninguém quer ver. A OMS classifica a carne processada como
cancerígena do grupo 1A, o mesmo grupo do tabaco, e a carne vermelha como cancerígena do grupo 2A. Portanto, servir carne em hospital é como servir cigarros. E anota. Né? Sim. Assim, uma pergunta. Você tem, professor, conhecimento do que significa aqui esse 1A ou 2A? Eu não tenho conhecimento específico, mas eu entendo que são graus de classificação que mostram o grau de nocividade desses alimentos. É isso mesmo. Isso inerentemente está associado com a nocividade desses alimentos. O 1A deve ser pior do que o 2A. Mas, geralmente, eu sei que se faz a classificação, né? Eu não posso afirmar isso, tenho que investigar. Claro. Claro. Mas, de qualquer maneira, um ou outro grupo, 1A ou 2A, os dois são nocivos. Inclusive, o doutor Benjamin Jara, que é médico, gastroenterologista, nos cursos de como deixar de fumar da Igreja Adventista de São Carlos, sempre mencionou a questão do consumo da carne com a ingestão de cafeína presente na carne, fazendo um paralelo com a presença viciante também, assim como a cafeína na carne e no café, com a presença da nicotina no cigarro. Tanto é que aqui fala, então, que você servir, assim, está aqui, ó, só para rememorar, para poder reverberar. Não fala assim que servir carne é como servir cigarros. Isso, Tá, exatamente. Tá? Esse paralelo está completamente correto, que é o paralelo que fazia o Dr. Benjamin Jara, por isso eu mencionei o nome dele. Uhum. Tá? Olha só, a palestra foi bastante oportuna. Nós vamos voltar semana que vem, não é verdade? Sim, se houver oportunidade, nós vamos voltar, quem sabe numa outra plataforma, mas vamos voltar sim. Então, mas eu preciso, assim que você me dê uma continuidade nesse tempo, porque é um tema de uma relevância, né, muito grande e pouco comentado, né? Então eu precisava que você dedicasse pelo menos mais uma semana com a gente, é possível? É possível, sim. Nós temos assunto para falar à vontade, esse não é o problema. Só o público aí ter interesse, né? Eles manifestaram interesse, nós estamos aqui para servi-los. Então, hoje nós te agradecemos pela sua explicação que nos deste. Nosso muito obrigado pelo seu conteúdo, pela sua dedicação ao estudo, que eu sei que você é uma pessoa bastante dedicada, né? E nós, na quinta-feira próxima, então, estaremos juntos de novo. E aí você fica à vontade para poder abordar esses temas aí relacionados à alimentação, à saúde, entendeu? O custo-benefício de tais alimentos ou não. Então, fica aqui o nosso abraço e também aquelas pessoas que nos acompanharam. Curta o vídeo, deixa lá o seu like, o seu gostei, compartilhe, para que possamos ter maior engajamento. Então, um abraço, Ricardo, professor Ricardo, até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, boa noite a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Descanso.